Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre a outridão, que é um nome que eu inventei para falar de como na psicanálise é importante a gente reconhecer que posição é atribuída, que posição é imaginada, em que lugar psíquico estão as relações com as outras pessoas. Outridão vem então do fato de que outras pessoas são outras pessoas. Para isso, eu quero que a gente pense em um exemplo. Imagina que você acorda de manhã e dá bom dia para alguém. Você dá bom dia para alguém e a pessoa fica em silêncio, não responde, parece desconfortável. Em seguida, você telefona para uma outra pessoa e diz que está com saudade. E essa outra pessoa fala assim: olha, depois a gente se fala, agora eu preciso desligar. Em seguida, você recebe uma mensagem de alguém do seu trabalho e a mensagem é seca, meio grossa, dizendo: preciso de tal coisa para hoje. Sendo que geralmente é uma pessoa que manda mensagens, mais expressivas, mais longas, perguntando como você tá. Não, então você já não teve a resposta do bom dia. A pessoa que você gosta falou: preciso desligar. A pessoa do seu trabalho falou: preciso disso para hoje. E aí você entra na internet para ver algo que você precisava ver, como um vídeo que você precisava daquilo naquela hora. O que acontece? O vídeo está fora do ar. Ou seja, aquele dia que dá tudo errado, né? E aí você fica tentando entender o que aconteceu, né? Você quer entender o que aconteceu com a pessoa que não respondeu o seu bom dia. Você quer entender o que aconteceu com a pessoa que disse que estava com pressa e que falava com você depois. Você quer entender o que aconteceu por uma mensagem seca de preciso disso. E você quer entender o que aconteceu para aquele vídeo não estar mais no ar, certo? A questão é, essas situações envolvem outras pessoas. E muitas vezes, ou melhor, algo que faz parte de nos relacionarmos com outras pessoas é que a gente não sabe o que a outra pessoa sente, o que a outra pessoa pensa, como a outra pessoa vive, o que ela está vivendo nesse momento. A gente não sabe. Mesmo que elas nos conte, pode ser que ela não esteja nos contando da forma como ela está pensando, da forma como ela está sentindo. Afinal de contas, não é tudo o que a gente diz e também não é tudo o que a gente consegue dizer. Então, se relacionar com as outras pessoas, de alguma forma envolve esse fato de que nós nunca poderemos alcançar por completo e nós nunca poderemos alcançar de forma satisfatória como é que a outra pessoa vê a vida, vê o mundo, como que a outra pessoa nos vê. E esse fato de, por ser outra pessoa, ser outra forma de ver o mundo, outra forma de ser, outra forma de sentir, outra forma de viver, que eu chamarei de outridão. Eu baseei esse nome em uma frase do Fernando Pessoa, no livro do Desassossego, que nos diz assim: nunca desembarcamos de nós, nunca chegamos a outrem, senão outrando-nos pela imaginação sensível de nós mesmos. O que o Fernando Pessoa está chamando de outrando-nos, né? É imaginar como é para o outro, né? Outrando-nos pela imaginação sensível de nós mesmos.
quando a gente tenta entender o que a outra pessoa está sentindo, quando a gente tenta entender como uma pessoa pensa, que é diferente de como a gente pensa, quando a gente percebe que a história que aquela pessoa tem, os planos que aquela pessoa tem, as circunstâncias de vida que aquela pessoa tem são outras. Quando a gente faz esse movimento imaginativo, o que nós estamos fazendo nas palavras de Fernando Pessoa? Outrando-nos pela imaginação sensível de nós mesmos. Mas a primeira parte dessa frase também é importante, que diz: nunca desembarcamos de nós. Isso quer dizer que mesmo quando eu imagino como é para outra pessoa, ainda sou eu imaginando. Ainda é o meu universo de referências. Ainda é uma percepção permeada pelos meus afetos. Ainda é algo muito imerso em como eu vivo, em como eu percebo, em como eu sinto, em como eu vejo o mundo. Então, voltando para essa questão da outridão, quando eu tento entender o silêncio depois do bom dia, eu estou imaginando como é para outra pessoa. Quando eu tento entender o não posso falar com você agora, depois a gente vê, eu também estou tentando imaginar como é para outra pessoa. Quando eu tento entender por que o e-mail foi tão seco, a mensagem foi tão seca, eu também estou tentando imaginar o que aconteceu com aquela pessoa. Até mesmo um vídeo fora do ar a gente pensa, nossa, será que a pessoa tirou? Será que a pessoa apagou? Ou seja, a nossa relação com outras pessoas pode ser atravessada por interrogações. E essas interrogações podem envolver o seguinte: uma certa insegurança, uma certa angústia, uma certa busca por fantasiar um sentido para aquilo que a gente não sabe. E quando eu sou tomada pela minha insegurança angustiada, eu posso pensar assim: nossa, será que aquela pessoa ficou em silêncio depois do bom dia porque ela tá chateada comigo? O que será que eu fiz que ela pode estar chateada? Será que aquela pessoa, quando eu falei que eu tava com saudade, me disse que estava ocupada e que ia ligar depois, ela fez isso porque ela não gosta mais de mim? Porque ela não quer mais falar comigo? Será que eu tô vivendo uma rejeição? Nossa, será que quando eu recebi aquela mensagem do trabalho é porque não estão gostando do meu trabalho? Será que eu corro o risco de ser demitida? Será que o que eu fiz está mal feito? Nossa, será que aquele vídeo foi tirado do ar porque a pessoa sabe que eu preciso dele e quer me prejudicar? Nossa, será que foi alguma forma de provocação, alguma forma de ataque? O que está acontecendo? Insegurança, angústia, desconfiança. E as nossas relações vêm sim acompanhadas. Se a gente não sabe o que está acontecendo, a gente pode se sentir com medo da rejeição, com medo de ataque, com medo de ser ignorado, com medo da pessoa estar brava ou estar chateada e não nos contar. E aí, quando a gente fica, e se a pessoa não gosta mais de mim? E se a pessoa vai me rejeitar? E se a pessoa vai me se separar? E se a pessoa vai me demitir? Quando eu fico remoendo, isso é uma resposta que a gente chama de resposta neurótica. Lembrando da nossa aula passada, em que nós falamos dos mecanismos de defesa e que há defesas neuróticas. Um exemplo são as defesas projetivas. Às vezes sou eu que estou irritada, mas eu imagino se a pessoa estiver irritada comigo. Sou eu que me magoei e não falei dessa mágoa. E se essa pessoa estiver chateada e não falar? Né? Tem várias formas de defesa. Às vezes sou eu que estou com raiva porque a pessoa não fala comigo, mas ao invés da raiva vira uma grande preocupação, eu fico em cima, são defesas. E essas defesas, elas têm como base essa questão, e se?
defesa neurótica, diante do fato de que a outra pessoa é uma outra pessoa, ou seja, diante da outridão, a resposta mais comum são formulações em perguntas. E se? E se? E se? E se? Formar hipóteses, fantasiar o que pode estar acontecendo. Seja de uma forma insegura, seja de uma forma angustiada, seja de uma forma desconfiada. Pode ser também, essa pessoa tá com inveja, essa pessoa tá gostando de mim. E se essa pessoa estiver apaixonada por mim, o que tá acontecendo? Eu tô formulando hipóteses. Mas existe uma outra forma de defesa que a gente também começou a falar na aula anterior, em que ao invés de fantasiar respostas e ficar perguntando, será que a pessoa está chateada? Será que a pessoa está brava? Será que a pessoa está se afastando? Será que a pessoa vai me rejeitar? Existe a construção de uma crença, de uma convicção em que há a certeza de que aquilo está acontecendo. Então eu tenho certeza que a pessoa não me deu bom dia porque ela não gosta de mim. Eu tenho certeza que a pessoa falou que vai me ligar depois porque ela vai se separar de mim. Eu tenho certeza que a pessoa me mandou uma frase seca porque ela tá querendo me demitir. E eu tenho certeza que o vídeo foi tirado do ar para me prejudicar porque eu precisava daquele vídeo. E a pessoa ela vai transmitir essa certeza não dizendo eu tenho certeza com todas as letras. Em grande parte das vezes a gente vai perceber pela fala, por como ela nos conta, por como ela não está se questionando se aquilo está acontecendo, ela está contando para nós que é aquilo que está acontecendo. E isso pode envolver um delírio, que é uma crença fixa, por exemplo, um delírio de perseguição. É claro que as pessoas estão querendo me prejudicar, estão querendo me perseguir. Eu percebo, eu vi a manchete do jornal, eu vi o outdoor, eu vi o panfleto do mercado. A pessoa começa a ver sinais de que ela está sendo prejudicada em coisas provavelmente aleatórias, né? É difícil que uma conta de luz venha com um recado de perseguição, mas a pessoa pode perceber assim, né? Esses são os delírios mais explícitos. Mas a pessoa pode sim ter um delírio que a gente não percebe, mas ela tem a convicção de que as pessoas no trabalho dela estão fazendo algo para prejudicá-la, de que as pessoas na família dela estão fazendo algo para prejudicá-la, de que num relacionamento ela precisa se proteger porque as pessoas estão prestes a ir embora. E isso não é uma indagação, é uma convicção. E há também quadros em que existem as alucinações, que é quando a pessoa vê algo, ouve algo, percebe algo externamente, né? Embora para as outras pessoas isso não seja visto, não seja ouvido. Então eu estou ouvindo uma voz que está me dizendo que o seu bom dia foi porque você me odeia. Eu estou vendo uma pessoa que está me dizendo para eu tomar cuidado com você porque você não me protege, certo? Esses quadros, que é bom nos primeiros atendimentos, caso a gente perceba a possibilidade de um quadro de crenças fixas, de convicções, a gente começa a formular essa hipótese, porque é uma outra forma de estar diante da outridão. É uma outra forma de estar diante do fato de que outras pessoas são outras pessoas. E se é uma outra forma de se relacionar, como nós vimos nas nossas aulas anteriores, a forma de se relacionar para a psicanálise diz muito sobre a forma daquela pessoa de viver, de sentir e também de sofrer. Então, para a gente entender o sofrimento que aquela pessoa está vivendo, o sofrimento que aquela pessoa está buscando lidar, é importante que a gente saiba diferenciar uma defesa neurótica, que tem a ver com essa formulação de questões, e se a outra pessoa estiver com raiva, será que ela está brava comigo? Da defesa psicótica, que é uma convicção.
Ah, a pessoa fez isso porque ela tá magoada. Fez isso porque ela tá brava comigo. Certo? Então é assim que a gente começa a nossa aula hoje. Das seguintes respostas diante do fato de que nós não sabemos por que as outras pessoas fazem o que fazem. Eu posso me perguntar os motivos ou eu posso construir um sistema explicativo com crenças fixas, convicções. Estamos diante, então, de defesas neuróticas e defesas psicóticas diante da angústia do não saber sobre a outridão da outra pessoa.